Muito bem, então falamos aí dos conceitos iniciais sobre a PCR em tempo real, vamos passar para os agentes fluorescentes. Quem são esses indivíduos, esses agentes fluorescentes que a gente adicionou lá na nossa reação? Quem são eles e como eles têm a capacidade de gerar fluorescência de maneira proporcional ao DNA que está sendo gerado ao longo da PCR? Eu falei para vocês lá no começo da aula que a gente vai falar de dois principais, são os dois mais utilizados no mundo. O primeiro é o Cyber e o outro é o Tacma. Existem outros disponíveis no mercado, aqui no Brasil existem outros também, só que eles são menos utilizados, geralmente eles têm algumas aplicações, eles são mais limitados no tipo de aplicação que se pode utilizar. Então, se vocês quiserem saber desses outros, me avisa que eu faço um vídeo mais curto, só falando desses outros agentes fluorescentes, beleza? Dá um toque aí que eu faço. Mas vamos falar desses dois aqui que são os dois mais utilizados. O primeiro deles é o CyberGreen. O CyberGreen, ele é uma molécula, é um agente intercalante de DNA fita dupla. É uma molécula que tem afinidade ao DNA, a DNA fita dupla. O CyberGreen, ele é inespecífico. Por que inespecífico? Porque ele é um agente intercalante de DNA fita dupla. Não falei qual DNA fita dupla, qualquer DNA fita dupla. Pode ser o seu DNA, pode ser o seu alvo, pode ser um contaminante, pode ser um primer, mas ele pode se ligar ali e gerar fluorescência, então ele é inespecífico. Ele, no geral, é bem mais barato e você precisa fazer um negócio depois da reação de PCR em tempo real para confirmar que os resultados que você está obtendo ali é confiável, que é uma curva de dissociação, que eu vou explicar com calma lá na frente. Mas eu estou falando isso já pelo seguinte, porque se você precisar adicionar um tempo extra, um passo a mais ao longo da sua PCR em tempo real, é lá no finalzinho do tempo real, depois que acabou toda a reação, você faz essa curva de dissociação. Você vai precisar de um tempo a mais para fazer a análise. Na maioria dos laboratórios, quem trabalha com pesquisa, esse passo a mais é indiferente, porque tempo não é um grande problema. Mas em laboratórios que têm uma demanda muito grande de amostra, que fazem várias amostras por dia, geralmente laboratórios clínicos, laboratórios que fazem testes aí, vendem testes, esses caras, geralmente eles demandam tempo. E aí uma reação a mais ao final da sua reação, ela pode prejudicar no longo prazo. Tá? Então, é só um comentário aí. E o CyberGreen ele é comercializado por várias companhias. A sonda Tacma é um sistema completamente diferente, é um oligonucleotídeo muito parecido com o primer, só que eles são específicos para o DNA-alvo. Ele é feito para o DNA-alvo, assim como o primer ele é feito para ser anelado ao seu alvo ao longo da reação. A sonda Tacma ela pode ter diferentes cores, ela pode emitir fluorescências de diferentes comprimentos de luz, ou seja, são fluorescências de diferentes cores. Isso permite que a gente consiga fazer multiplex. Vamos falar disso lá na frente também. É mais caro, de modo geral ela é bem mais cara e é comercializado pela Thermo Fisher Scientific. Tem algumas empresas que têm essa técnica licenciada, mas de modo geral quem comercializa é a Thermo Fisher. Vamos entender como funciona o Cyber primeiro. É o mais simples, mais fácil de entender, é uma molécula é uma tecnologia mais simples. As duas são fáceis, mas o Cyber é mais fácil ainda. Eu disse para vocês que o Cyber é uma molécula que tem afinidade à molécula dupla fita de DNA. Então é uma molécula que está ali em solução, bonitinha, emitindo uma fluorescência bem baixinha, quase nada de fluorescência quando ela está em solução. No entanto, quando essa molécula que está em solução, ela encontra um DNA dupla fita que ela pode se ligar, ela se liga. Se tiver as condições ideais, ela vai se ligar, ela vai se associar a essa molécula de DNA dupla fita. Nesse processo de associação, ela muda de conformação ligeiramente e no processo de mudar de conformação, ela emite fluorescência. Então, olha só, aqui no nosso tubinho, está lá acontecendo a PCR. A PCR vai começar. Nós temos o Cyber que a gente colocou o DNA que vai servir como molde para a gente. Antes de acontecer a reação, nós temos ali os Cybers em solução, emite uma fluorescência bem baixinha, mas a hora que ele encontra esse DNA dupla fita, ele se associa, ele se liga, muda de conformação e passa a emitir uma fluorescência bem mais alta. Então é simples assim, é assim que o Cyber funciona. Então é fácil de entender que, conforme a PCR vai acontecendo, nós vamos aumentar a quantidade do nosso alvo lá dentro. Consequentemente, nós vamos aumentar a quantidade de Cyber associado a moléculas de DNA. Consequentemente, nós temos um aumento de fluorescência, certo? Então, olha aí, o pulo do gato que eu falei para vocês, lembra? A quantidade de fluorescência que está sendo gerada ao longo da reação, ela é proporcional à quantidade de DNA que está sendo formado ao longo dos ciclos da PCR. E é isso que eu estou mostrando aí nesse slide. Fechou?
Simples assim. Só que o Cyber é um danadinho. O Cyber, eu falei para vocês, ele se liga a DNA fita dupla, a qualquer DNA fita dupla. Ele pode se ligar ao seu alvo, que é o que você quer. Mas se você tiver uma reação e sem querer você está amplificando um outro fragmento que não é só o seu alvo. Então você está amplificando o seu alvo, que é o que você quer, mas por algum problema, um primer mal desenhado, alguma outra situação, você está amplificando um outro alvo que não é o seu também. O Cyber vai se ligar só no seu? Não, bonitão, ele vai se ligar no seu e ele vai se ligar no outro também. E ele vai emitir fluorescência para os dois. Você consegue diferenciar que fluorescência está sendo gerada lá naquele tubinho, se é a fluorescência do seu alvo ou se é a do contaminante? Não consegue. Então, se você tiver uma geração de fluorescência inespecífica na sua reação de PCR, quando você utilizar o Cyber, você muito provavelmente vai inutilizar esses dados. Você vai ter que repetir, resolver o problema, fazer com que o Cyber gere fluorescência só para o seu alvo, e aí sim você fazer a análise dos dados. Vamos dar uma olhada nisso aqui então. Olha lá, o Cyber bonitão, ele se liga ao DNA dupla fita, mas é qualquer DNA dupla fita. Se você tiver um contaminante, como eu acabei de falar, você tem ali o seu alvo, que é o laranja ou azul, é esse que você quer gerar fluorescência, é esse que você quer amplificar e gerar fluorescência. Mas, por alguma razão, você tem um contaminante também que está sendo amplificado ao longo da PCR. E você não gostaria que ele estivesse, mas ele está, e o Cyber danadinho vai se ligar a ele também e vai emitir fluorescência para ele também. Dá para separar o que é fluorescência do contaminante do seu alvo? Não dá. Perdeu esses dados aqui, muito provavelmente. E se você tiver um primer se ligando num primer? Porque o primer, se ele for mal desenhado, ou se você tiver ele em concentração errada na sua reação, ele é um DNA fita simples, certo? Isso quer dizer que ele pode se ligar a outro primer. Um Ford, por exemplo, se associando a um primer reverse, formando uma estrutura dupla fita. Ou um Ford se associando ao próprio Ford. Ou um Ford ou reverse se dobrando e se associando a ele mesmo, formando um hairpin. Quando essas três situações acontecem, você tem a formação de DNA dupla fita. Se você tem a formação de DNA dupla fita, você tem Cyber se ligando. Se você tem Cyber se ligando, você tem geração de fluorescência. Se você está gerando fluorescência de maneira específica, você provavelmente vai ter que repetir o seu experimento, otimizar esses primers aí, resolver o que está acontecendo, ver o que está de problema e refazer a reação. Tá, mas existe uma maneira da gente saber se está acontecendo alguma dessas situações, se a fluorescência que está sendo gerada ali é só do meu alvo mesmo? Você tem como ter uma ideia. Existe uma reação que você faz depois da PCR, que eu comentei lá atrás, que é a curva de dissociação, e essa reação, esse procedimento, ele pode te dar indicativos de que você tem uma fluorescência inespecífica sendo gerada lá dentro. Vamos ver como isso acontece, como acontece